Como diria o tio Ben, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu tô crescendo aqui na rede social, né? Eu já tô com 6 mil seguidores. Muita gente decide ouvir o que eu falo, decide encarar o que eu falo sobre o mercado financeiro como verdade. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro eu vou falar do que está acontecendo no país, para você entender minha opinião. Eu acho perigoso a forma que o Brasil está inflando os poderes do judiciário. Eu acho isso perigoso. Para a democracia, para a liberdade, né? Para a estabilidade e segurança jurídica. Eu acho isso perigoso. Eu acho que isso precisa ser revisto. Porém, eu também discordo da forma que alguns querem lidar com isso, achando que é na porrada. Não é assim que funciona num ambiente democrático, né? As coisas precisam ser feitas onde elas realmente resolvem. Então, para isso, a gente tem um congresso, para que essas coisas possam ser resolvidas, mas aí precisa de consenso. Dito isso, você já sabe a minha opinião sobre o que está acontecendo. Eu vou falar sobre algo que me incomoda no mercado financeiro, que são alguns perfis de influenciadores muito grandes, que geram alguns problemas e distorções na visão das pessoas. Por mais que eu acredite que o Brasil não está caminhando para um rumo bom em alguns aspectos, a gente não pode deixar de olhar que as coisas estão economicamente, quando a gente está olhando eu só estou falando da bolsa e do dólar, não estou falando do resto. Está assim numa certa estabilidade. Por que eu vou falar esse assunto? Um amigo, em 2022, ouviu de alguém que o dólar ia chegar a R$6 até o fim de 2023. 6,20, 6,30. E o que ele fez? Ele pegou todas as suas economias e colocou na moeda. E hoje, o que aconteceu com ele? Hoje ele perdeu mais de R$300 mil. E, obviamente, isso está afetando ele, a família, porque eram todas as economias dele, né? Dito isso, pensa o seguinte, cara. Quando a gente vem aqui e emite uma opinião, seja qual for, a gente tem que ter muita responsabilidade. Falar onde o dólar vai estar daqui a 1 ano, ou onde a bolsa vai estar daqui a 6 meses, é irresponsabilidade. Nós não temos ferramentas para entender esse mercado, a hipercomplexidade em todos os fatores, porque o dólar não é só sobre o Brasil, o dólar é sobre o mundo, é sobre mercado americano, é sobre juros americanos, né? É sobre uma inter-relação de muita coisa. Então, para alguém vir aqui bater um martelo e afirmar o dólar vai estar X ou Y daqui a um tempo, muita gente dizia que a bolsa ia estar abaixo de 90 mil. Com base em quê? Com base no que ele achava. Porque nós temos um viés mental que, para nós, a nossa visão de mundo é a visão certa e o mundo tem que se comportar de acordo com aquilo que a gente pensa. É a síndrome do Pequeno Príncipe. Você acha que você está sozinho no mundo e o mundo ele se adapta ao que você acha. Então, se eu acho que as coisas estão mal, obviamente a bolsa não pode estar 127 mil, ela tem que estar 90. Se eu acho que o Brasil vai bem, o dólar obviamente não pode estar 5, tem que estar 3,50. Então, a realidade ela é diferente, pessoal. Ela esmaga nossas convicções, nossos sonhos e desejos. A realidade ela é dura, ela é cruel muitas vezes. Por isso que você não pode agir. E eu tô falando isso não só por esse amigo, mas muita gente entra nessas ondas, eu vejo, e vai dilapidando seu patrimônio. Às vezes 30%, 40% do patrimônio que o cara acumulou aí em 10, 15 anos, numa aposta errada, porque ele ouviu um influenciador falar sobre tal coisa. Fale do que quiser, os influenciadores podem falar do que quiser, mas a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Porque as pessoas tomam decisões com base naquilo que a gente pensa. Por mais que a gente não imagine. Às vezes eu falo alguma coisa sobre uma determinada coisa que eu estou observando ali no Twitter, e uma semana depois alguém chega pra mim e manda um print. Entrei aqui. E eu nem tinha dado a dica, nem falei, só falei que estava observando. E a pessoa encarou aquilo como uma realidade, foi lá e pôs o dinheiro dela. Olha como isso é perigoso. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Mas você, meu amigo, que está me ouvindo e não é influenciador, você tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro. Não ficar acreditando em teses mirabolantes, em previsões para o futuro. Você tem que observar o agora. É isso que você tem que fazer. Agora. Aí você estabelece gatilhos. Gatilho de entrada, gatilho de saída, stop. Define. Você quer entrar no dólar porque ele vai ser comprador? Então define uma região que você vai comprar ele. 5,20 eu compro. Foi a 5 eu vendo. Mas você tem que ter uma entrada e uma saída, cara. Você tem que entender a dinâmica do mercado com uma grande estrutura, com um grande motor. E ele não vai se preocupar com o teu preço médio, com a tua entrada, com a tua saída. O mercado ele vai fazer o que ele tem que fazer. Isso que você tem que pensar, tá? Cuidado que o teu dinheiro não é capim. Um abraço.